dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas hoje você pode me chamar de Misericórdia, a inteligência artificial criada para fazer justiça da pior maneira possível. Hoje nós vamos falar sobre um filme que, por motivos que a razão desconhece, está há mais de uma semana no top 10 do Prime Video. O nome do filme é Justiça Artificial, ele foi lançado esse ano, e ele não tem muita graça, gente. Ele é um filme bem chatinho, assim, bem monótono, bem... Nossa senhora, como eu fiquei entediada vendo esse filme. Mas, em compensação do meu tédio, ele me trouxe algumas dúvidas. E eu fui pesquisar sobre essas minhas dúvidas. Fez eu cair num grande buraco negro de pesquisa que envolveu várias horas da minha madrugada de ontem, que me fez desenvolver uma teoria da conspiração. Uma teoria da conspiração baseada em notícias, ações e entrevistas, que pode ser eu sendo precursora e falando para vocês uma coisa que vai acontecer em breve ou não. Afinal, é tudo especulação minha, né? Os fatos que eu vou citar para vocês são verdadeiros, mas o resultado final é meu. Então eu vou colocar como teoria da conspiração, porque, né, eu só juntei os fatos, eu não tenho comprovação exatamente que isso vai acontecer. Então, se você não quer me ver falando sobre um dos planos malignos da Amazon e o que vai ser do futuro do streaming, talvez, eu vou deixar os capítulos aqui para você pular essa parte e só me ver falando do filme. Mas eu acho que essa parte é mais divertida que o filme. Então eu peço que todos vocês peguem os seus chapéus de papel alumínio. Eu tenho o meu, que eu não calculei o meu penteado antes de fazer o chapéu, podia ter pegado um outro, porque tem um rabinho aqui, mas enfim, estamos prontos para teorizar. Eu vou até pegar meu tablet, porque eu preciso citar várias fontes reais e várias entrevistas e vários trechos, e eu não vou saber de cor. O primeiro BO começa com quem dirigiu esse filme. Esse filme foi dirigido por um cara chamado Timur Bekmambetov. Ele é um diretor de cinema originário do Cazaquistão, e ele estranhamente está aparecendo muito nesse canal sem eu perceber. Ele primeiro fez um filme chamado Wanted, ou Procurado, que é a história de uma seita de assassinos que obedecem o que um pano fala para eles e eles matam as pessoas usando balas curvas. Está confuso? É confuso. Veja aqui a review completa, que eu também vou pôr em links. Eu vou citar várias coisas e vão aparecer links, tá? Eu espero. Neura do Futuro? Confio em você. Ele também produziu um filme que nós temos aqui no canal também, chamado Guerra dos Mundos, que conseguiu a façanha de alcançar 0% de aprovação no Rotten Tomatoes. O Timur, além de fazer os filmezinhos dele dirigindo, ele desenvolveu uma tecnologia chamada ScreenLife. Não é nem bem uma tecnologia, é um protocolo de gravação, porque ele não criou nada novo, ele só organizou uma logística, que é um protocolo onde tudo é gravado à distância, o diretor dirige o filme remotamente, a gente vê tudo pelo ponto de vista das mídias sociais. No Guerra dos Mundos, a gente viu toda a gravação foi feita pela webcam do protagonista e o resto a gente descobre vendo a tela do computador ou através de gravações de webcam, de câmera de segurança, de GoPro, de drone. Sabe, é sempre como o mundo está gravando o acontecimento. Parece uma coisa meio found footage, assim, um negócio meio realista. Só que não, muito pelo contrário. Essa tecnologia, ela primeiro ganhou mais força no período da pandemia, né, porque ele conseguia fazer isso sem ter o convívio social, e segundamente pelo preço. É um protocolo extremamente barato de fazer. Só que esse filme, ele não foi barato. Esse filme foi caro. E daí que eu fiquei me perguntando. Porque o filme, ele é exatamente Guerra dos Mundos, só que com alto orçamento. Então, enquanto no Guerra dos Mundos você vê uma câmerazinha de webcam de baixa qualidade, um negócio gravado paradinho assim, a gravação tem mais peso. E os atores também, eles devem ter custado mais caro. E isso foi a primeira coisa que me deixou, tipo, estranho. Por que eles estão usando uma tecnologia de baixo orçamento para fazer um filme caro? Estranho. E daí, conforme eu fui assistindo o filme, eu fui percebendo primeiro o quê? Uma cena onde claramente eles usaram pessoas de inteligência artificial para completar o fundo. Quando eu for falar do filme, eu mostro para vocês essa cena. Eu fiquei, estranho. E daí eu percebi que nenhum ator precisava estar junto para atuar. Todas as cenas poderiam ser feitas separadamente. E eu fiquei, estranho. E esse filme foi produzido pela MGM. Enquanto Guerra dos Mundos foi só comprado pela Amazon, o filme Justiça Artificial, ele foi patrocinado pela Amazon e pelos estúdios MGM que eles compraram recentemente. E eu fiquei, então a Amazon está investida nisso, isso é estranho. E daí foi aí que eu comecei a pesquisar. Então a primeira dúvida que eu tive foi por que esse filme usa uma tecnologia de baixo orçamento para fazer um filme de alto orçamento. E daí eu fui por começar a procurar a relação da Amazon com o Timur e a relação da Amazon com inteligência artificial. E eu encontrei um artigo que foi feito pela própria Amazon, porque ele saiu exatamente no mesmo dia em 25 jornais diferentes com as mesmas palavras. Então a Amazon pagou para poder aparecer em todos esses
sites de notícias de tecnologia e tal, e eu quero ler para vocês o plano deles. A Amazon está publicamente adotando a inteligência artificial em resposta aos orçamentos de produção crescentes que limitam o número de séries e filmes que as empresas podem financiar. A tecnologia agilizará certos processos para produzir mais filmes e programas de TV, com muito mais eficiência. E daí eles chamaram um produtor foda de Hollywood que está há 1000 anos, e ele falou isso aqui, ó. O custo de criação é tão alto que é realmente difícil produzir mais e é realmente difícil correr grandes riscos. Acreditamos fundamentalmente que a IA pode acelerar, mas não substituirá a inovação e os aspectos únicos que os humanos trazem para criar o trabalho. A Amazon também abriu um estúdio, um braço da MGM, focado em inovações com inteligência artificial. Essa notícia é de dezembro de 2025. Em março, eles lançaram um programa beta e eles chamaram outras empresas grandes, tipo Disney e tal, para testarem essas inovações criadas nesse mini estúdio, nessa vertente de inteligência artificial da Amazon e da MGM. Inclusive, tem um filme ou série chamado A Casa de Davi, House of David, que eles usaram bastante inteligência artificial em cenas rápidas. Se você assistiu A Casa de Davi e consegue identificar, conta pra gente nos comentários se realmente tem. Eu não vou assistir isso. Não quero. Mas eles falaram publicamente que eles estão usando inteligência artificial e estão usando para cortar custos e deixar tudo mais rápido e tudo mais eficiente. Ah, Neura, mas você me pergunta, por que caralhos eles iam dar uma notícia dessa? Falar para todo mundo. Ah, Neura, mas por que eles iam dar uma notícia dessa, né? Avisar para todo mundo que eles vão fazer produções mais baratas, mais rápidas, mais eficientes, com mais inteligência artificial. Por que eles não estão falando com a gente? Eles estão falando com os investidores. Toda vez que você vê uma notícia estranha, falando tipo, tal marca decidiu priorizar a inteligência artificial. Tipo, agora a nossa empresa é AI friendly, que nem o Duolingo falou. Eles não estão falando com a gente, eles estão falando com os investidores. Os investidores precisam saber sempre que o dinheiro deles está sendo bem investido e que eles vão sempre ter um retorno de investimento maior cada ano. Beleza? Beleza. Eu vou jogando um monte de informação e depois eu prometo que eu junto tudo, tá? E eu vou juntar tudo mesmo no final do vídeo. Agora nós temos o filme Guerra dos Mundos, né? Ele foi adquirido pela Amazon, como eu falei, e ele trouxe muita gente para a plataforma. Porque ele é horrível e ruim, todo mundo falou mal? Sim, mas investidor, produtor, administrador, executivo não vê isso. Eles não veem qualidade, eles veem aumento de volume de visualizações, aumento de assinaturas. E eu acredito que isso tenha acontecido com a Amazon. Por quê? Porque eles chamaram o Timur para fazer um filme com a mesma tecnologia e deram todo o dinheiro para ele fazer isso. E não é só isso. Como a Amazon agora é dona da MGM, eles decidiram colocar esse filme nos cinemas, o que não tinha sido planejado. Ele inicialmente era para ser streaming. Mas eles decidiram colocar no cinema, fizeram até um contrato com a Sony para aumentar a distribuição na América Latina, porque eles acharam importante que esse filme também tivesse isso, tivesse essa aceitação do público do cinema, o que é estranho. Como eu falei, esse filme não é bom. Beleza! Como que esse filme foi gravado? Primeiramente, eles usaram uma tecnologia chamada The Volume, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um grande telão de LED curvo, assim, ó, que você consegue projetar o cenário inteiro atrás dos atores de uma maneira até que bem realista. Quando você é uma produtora de qualidade que está preocupada em fazer um trabalho muito bom, eles vão gravar as coisas no volume e eles vão usar para, primeiramente, pela iluminação, porque as sombras, as luzes vão ser muito parecidas com a realidade, que é sempre um trampo iluminar fundo de tela verde, assim, sabe? É bem chato. E você tem um ator que vê o que está acontecendo, não é uma bolinha verde girando. Depois que o filme termina de ser gravado, ele vai para pós-produção e daí tem toda uma equipe de pós-produção que vai refazer o cenário e deixar ele realista. Isso se você quiser fazer um bom trabalho. Se você não quiser fazer um bom trabalho, você pode apenas jogar todo mundo lá no volume e gravar e aumentar o contraste e botar, manda bala. Foda-se, cortar onde erro. Foda-se. Você pode fazer isso porque vai ficar ainda muito mais realista do que uma tela verde. 90% desse filme foi gravado no volume. Isso inclui cena de praia, cena de perseguição policial. Eu vi o making off, vou passar umas cenas aqui. E todo o filme foi gravado e produzido em 6 semanas. Não apenas por causa de ser tudo no mesmo lugar, mas porque os atores estavam gravando as suas partes ao mesmo tempo em lugares diferentes e depois eles juntavam tudo na pós. 6 semanas. O filme inteiro. 6 semanas. E eu não sei se vocês têm ideia do quanto você ganha financeiramente numa produção que ela é inteira feita num fundo de tela que você pode projetar o cenário atrás. Você não precisa pegar toda a tua equipe e ir para uma locação. Você não precisa gastar com
profissionais extras. Você pode usar a menor quantia possível de profissionais. Você não gasta com locomoção, você não gasta com alimentação. Você não está sujeito às condições climáticas. Então, se chover, se der ventania, você não tem mais que se preocupar com isso. E fora aqui, eles podem, 9 horas da manhã, gravar todas as cenas na praia. Às 10 horas da manhã, gravar todas as cenas de perseguição policial. Às 11, gravar todas as cenas dentro de uma salinha, porque eles só podem ir mudando os cenários. E os cenários podem todos ser criados de maneira terceirizada. Não precisa ser alguém renomado. Eles terceirizam isso para uma empresa de efeitos especiais em Bangladesh, onde o dólar vale 50 vezes mais, mas fica a um preço ridículo para eles. Eles fazem todo o 3D dos cenários, mandam para eles e já economiza também nessa parte de pré-produção, que é a criação dos cenários para as gravações. Então nós temos as cenas gravadas dentro do juizado e as outras de fora, e todas as outras de fora são feitas por celular, por webcam, por GoPro, todas com atores desconhecidos. Isso quer dizer que eles não precisam de uma equipe hollywoodiana, com cinegrafistas profissionais, com sindicato para gravar. Eles podem pegar qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Não precisa ser um cinegrafista, pode ser qualquer pessoa que tenha o sonho de ser cinegrafista. Não precisa de qualidade de edição, não precisa de qualidade de gravação, não precisa de qualidade de nada. É só alguém com uma câmera ou com uma webcam, com uma GoPro. Os outros atores são todos desconhecidos. Tem um problema muito sério pro Jeff Bezos que ele odeia um sindicato. E o sindicato dos atores, ele faz com que todos os atores dentro do sindicato, eles tenham o mínimo de direitos trabalhistas. Então, eles têm um piso salarial, eles têm uma escala de valores. O figurante só é figurante se ele não falar. Se ele falar, ele vira ator e o valor dele muda. É por isso que as crianças que gravam agora, elas são obrigadas a ter uma escola para serem tutoriadas dentro do estúdio de gravação. Eles têm o máximo de horários que eles podem gravar. Todos esses direitos trabalhistas mínimos, eles só acontecem porque existe o sindicato dos atores, o sindicato dos editores de vídeo e, quem não tem sindicato, os profissionais de efeitos especiais e CGI. Por isso que eles são tudo fodidos, trabalhando que nem os filha da puta pra Disney, pras coisas tudo, porque eles não têm sindicato. E para você fazer parte do sindicato SAG-AFTRA, você tem que ter comprovação de trabalhos feitos para televisão ou para o cinema, você tem que ter prova, $3.000 iniciais para poder fechar a inscrição. Quando você pega atores não sindicalizados, eles cobram muito, muito mais barato, porque eles não têm o sindicato, eles não têm a experiência, então também baixa o custo de produção. E não precisa nem pegar ator dos Estados Unidos, eles podem pegar de qualquer lugar do mundo onde a pessoa fala inglês e gravar tudo por lá, porque eles vão mandar um texto, ó, eu preciso que você fale isso, eu preciso que você grave isso, a pessoa, às vezes o ator tem que ele mesmo gravar o papel dele, porque é via webcam. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A Amazon é conhecida por minimizar todos os custos de produção em todos os aspectos para maximizar os lucros. Ela é conhecida por terceirizar tudo que é possível e depois só nos Estados Unidos colocar a etiqueta. Ela terceiriza não só a fabricação de produtos, mas também a equipe que cuida dos outros produtos. É tudo terceirizado para pessoas aqui do Brasil, pessoas do México. Eles fazem, já é a metodologia da Amazon, dividir, terceirizar e lucrar. Eles querem fazer exatamente a mesma coisa com os filmes. Por que eu digo isso? Porque acompanha o meu raciocínio. Agora é a parte da especulação, chapeuzinho de negacionista. Imagina comigo, você tem um estúdio gigantesco que muda de cenário com um controle remoto. Então você pode gravar 5 ou 6 filmes no mesmo dia, porque é só apertar o botão, mudar o controle, mudar as coisas. O diretor, ele tá treinado pelo método Screen Life, que ele é de produção remota. Então ele pode conduzir todas essas produções ao mesmo tempo, economizando assim o preço do diretor. As outras cenas que são externas, gravadas com webcam, gravadas com essas coisas, elas são todas gravadas por uma equipe terceirizada, que vai chamar atores novos, por isso não pagam tanto, para gravar por eles mesmos. Eles pegam todo esse material e mandam para um terceirizado editar, ou mandam para uma equipe de pós-produção com efeitos especiais, CGI, terminar os efeitos especiais. A mesma equipe pode, ao mesmo tempo, fazer 5 ou 6 filmes ou fazer uma temporada de seriado toda ao mesmo tempo. E eles testam tudo isso na prática com esse filme. Vocês entendem quão diabólico é isso? Você pega 2 atores ligeiramente conhecidos, todo o resto é desconhecido, toda a gravação é feita de um jeito onde não precisa de diretor, não precisa de uma equipe enorme, vai contando as coisas que eles vão descontando. Um único lugar vai gravar todas as cenas, eles podem gravar várias cenas diferentes por hora, por dia, e eles mandam tudo para lugares onde o dólar é muito mais valorizado para editar com baixo custo, ao mesmo tempo. Porque é tudo em bloquinhos, sabe? Tipo, as cenas não são uma unidade só, elas são bloquinhos que podem ser encaixados por pessoas diferentes. Exatamente igual a linha de produção. Exatamente igual a Amazon faz com o resto dos produtos dele. E no final só põe a etiqueta de Amazon Studios. Faz sentido pra vocês? E sabe qual que é o próximo passo? Atores de IA, que já foram usados
no filme lá da Casa de Davi e nesse filme aqui. Eu reconheci só uma cena, provavelmente tem mais cenas onde não aparece rosto e tal, que eles usaram também inteligência artificial. O Timur, ele tem, além de tudo isso, além do Screen Life, ele tem uma agência de produção de inteligência artificial, que ela é onde? Dubai, Emirados Árabes. E todos nós sabemos que Dubai é Balneário Camboriú do mundo. É um lugar onde pessoas suspeitas vão fazer coisas suspeitas com investidores que são suspeitos, que não tem aquela mesma preocupação moral, sabe? E dentro dessa agência lá nos Emirados Árabes, primeiro ele desenvolveu um protocolo para ensinar atores de inteligência artificial a atuarem de acordo com o método, que é aquele que você não sai do personagem. Ele tá fazendo isso há 10 anos já, gente, não é coisa de agora. Ele tá há 10 anos criando um protocolo para que o tal do ator de IA, que já saiu uma e já foi demitida, já foi falecida, aprenda a atuar seguindo o método dos Stanislavski, que é atuação 100%, que não sai do personagem. E não só isso, ele tá criando um sistema onde você não precisa de mais ninguém além da inteligência artificial. Eu vou ler o que ele falou num tweet. E eu fiquei muitas horas no Twitter dele. O plano dele é não apenas os atores de IA, mas também uma plataforma multiagente onde cada módulo de IA funciona como um departamento em um set de filmagem. Você insere um roteiro e a plataforma divide em instruções para cada agente de IA, assim como um cineasta de verdade orienta sua equipe. Cada departamento criado por inteligência artificial usaria esse roteiro para criar a sua parte. Usaria a sua parte para criar a fotografia, para criar o figurino, para criar a maquiagem, para criar o cabelo, tudo em IA. Ele quer que todos os processos e todos os profissionais do cinema sejam obsoletos. O sonho do Timur é ser o Oppenheimer do cinema. Ele quer ser um grande destruidor de mundos fictícios. E ele está trabalhando para isso na prática. Mas tá, você pensa assim comigo. Porra, é um negócio difícil, né? Como é que você vai treinar essas inteligências artificiais a conhecer atuação, a conhecer cinema, a conhecer tipos de gravação, estilos cinematográficos? Pois é, a dona Amazon comprou a MGM. A MGM é uma das produtoras de cinema mais antigas de Hollywood. Ela praticamente moldou o sistema hollywoodiano como a gente conhece agora. E junto com a compra veio todo o acervo de mais de uma centena de anos da MGM. Comprar a MGM disponibilizou para a Amazon um arsenal absolutamente surreal de treino, porque você tem atores, você tem períodos históricos, você tem tipos de atuação diferentes. Todas essas atuações você não precisa pagar direito de nada, porque está dentro do contrato de autorização de imagem que eles fizeram há 100 anos atrás. Como que o Timur vai treinar uma IA para fazer roteiro, para fazer fotografia, para ensinar a IA a atuar com o acervo da MGM que a Amazon comprou? Vocês estão entendendo? Que eles têm a faca, o queijo, a mesa, a vaca, a cutelaria inteira nas mãos para fazer isso acontecer, e eles já estão fazendo isso acontecer porque já temos um filme chamado Justiça Artificial e nós temos a Casa de Davi, House of David, que também foi usada e a gente não sabe na prática quais mais coisas a Amazon usou. Então o plano da Amazon a longo prazo é criar conteúdo como se fosse uma produção de série com o auxílio da IA e do método Screen Life e do Volume para que tudo seja feito como uma produção do série e no futuro o maior número possível de profissionais seja demitido por causa de inteligência artificial. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Essa parte só da minha especulação, mas todas as peças estão aí. Olha o meu lugar de maluca. Faz sentido para vocês porque faz sentido para mim. Mas a verdade a gente só vai saber com o tempo. Mas a pergunta mais importante depois de 20 minutos de teoria da conspiração. Mas daí todo esse trampo para agora e futuramente eles baixarem exponencialmente os custos. Deu certo? É um filme bom? Não. O filme responde perguntas que você nunca teve dúvida. Como, por exemplo, imagina se procurar no Google fosse um filme de ação. Imagina assistir um filme onde o protagonista assiste um vídeo. Essas são as respostas que esse filme dá. E nós vamos começar oficialmente a falar sobre ele. Eu vou tirar meu chapeuzinho de teoria da conspiração e pegar o meu óculos futurista, que não sei se vocês lembram, mas esse é o óculos que a personagem do filme Feios usa, que eu fiquei zoando 20 minutos sobre isso. Também vai estar aqui na descrição, porque eu falei que eles compraram tudo do AliExpress, daí eu fui lá e comprei um pra mim do AliExpress. Só que eu não sei se ele vai aparecer. Não dá pra ver nada, mas ele briga
todo colorido, todo do futuro. O filme começa explicando o que é o tal do projeto Mercy, que é o projeto Misericórdia. Esse filme acontece num futuro distópico onde a violência passou de todos os limites possíveis. Milhares de policiais estão morrendo em trabalho, e eles falam isso várias vezes, como os policiais estão morrendo por causa da violência, e isso vai ser um ponto que eu vou falar daqui a pouco, e que surgiu uma iniciativa para que isso não aconteça mais. O nome da iniciativa é Mercy, que é uma inteligência artificial criada para julgar de maneira imparcial os acontecimentos violentos de Los Angeles. E o projeto Mercy tem agentes de IA. A gente vai conhecer a Maddox, que é a que vai trabalhar com a gente. E nessa propagandinha eles falam que a inteligência artificial é o juiz, o júri e o executor. Sim, exatamente igual Dredd, só que muito, muito mais chato. E nessa introdução aparece uma cena que é a cena que eu falei que foi criada por inteligência artificial. Porque se você prestar atenção, o homem tá sozinho. Atrás tem um monte de pessoas iguais que não se mexem e que tem a vibe de inteligência artificial. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar comigo, mas vejam. Figurante de IA, deve ter muito mais figurante de IA que a gente não percebeu. Porque esses eu só percebi por causa da distância de iluminação. Eu fiquei, estranho isso. Bastante estranho. Mas é um julgamento completamente automático, onde a pessoa tem 1h30 para se defender. Se ela não conseguir se defender nesse período, ela é morta por uma cadeira que enfia uma agulha na tua nuca, assim. Bem agoniante. E como que eles fazem esse tipo de julgamento? A pessoa começa com uma porcentagem de culpa e você tem que convencer a IA que você é inocente. Como que eles fazem isso? Eles fazem isso disponibilizando todas as informações pessoais de todas as pessoas de Los Angeles. Isso inclui dados bancários, tudo que acontece no celular, o que eles fotografaram, o que eles filmaram, todas as câmeras de segurança de Los Angeles, webcam de carro, tudo que você pode imaginar de conteúdo privado, ele vai estar disponibilizado para o acusado usar para fazer a própria defensoria. Primeiramente, que todos os TDAH já ia morrer, né? Eu sou uma pessoa que, se você fala, você tem a oportunidade de ver qualquer coisa dentro de qualquer celular na sua cidade, eu não ia ficar procurando minha defensoria. Eu tenho tanta coisa mais para stalkear, tanta coisa para procurar. Você acha que eu vou ficar procurando minha defensoria? Eu posso acessar qualquer celular. Eu posso ver quanto dinheiro qualquer pessoa tem no banco. Eu posso ouvir as conversas que ele teve com a filha pelo áudio da webcam de segurança, pelo áudio da câmera de segurança que ele tem lá. Você acha que eu vou perder meu tempo tentando explicar por que eu não matei alguém? Não, eu vou morrer em 1h30, eu vou saber tantas coisas antes disso. Nossa, as oportunidades são infinitas. E eles falam que o crime diminuiu em 68% desde o início da iniciativa Mercy. E agora eles vão julgar Chris Pratt, que é o detetive que ajudou a fazer com que o projeto, a iniciativa Mercy, acontecesse na prática. Ele está nesse filme sem um fiapo de carisma. É incrível como, para ele, ser uma má pessoa deixou ele sem carisma e feio, né? Como é que pode? Ele esqueceu como é que atua. Ele esqueceu como é que faz pra gente gostar dele. Não seja uma má pessoa, sendo que antes você era engraçadão e simpático. Acaba com a tua carreira. Chris Pratt é um detetive de homicídios que está preso na cadeira de quase morte dele e vai ser indiciado pela Maddox, que é uma das agentes do projeto Mercy. Ele não tem ideia do que está acontecendo naquele momento ou no passado dele. Ele não lembra da noite anterior, o que é bem conveniente pro Chris Pratt, tá? Ele está sendo indiciado pela morte da esposa dele. E a IA começa a mostrar tudo que prova que ele matou a esposa. Mostra ele bravo na câmera de segurança de entrada, aquela câmera de campainha, mostra ele entrando em casa puto e mostra ele saindo um tempo depois de lá. Saindo da casa da esposa puto, indo pro bar, arranjando briga no bar, bebendo loucamente, entrando no carro para dirigir bêbado e sendo desmaiado pela polícia porque ele arranjou briga no bar e ele ia dirigir bêbado. Esse IA também tem o poder de descobrir níveis alcoólicos. Ela fala, respira fundo, e ele respira fundo, e ela vê que os níveis baixaram, e ele tá 5 horas desmaiado naquela cadeira. Então, ele realmente bebeu bastante, mas ele não lembra de nada. Ela também mostra quando a polícia chegou na casa da esposa dele e ela estava morta e a filha dele estava assistindo. E você perceba nessa gravação que é o tipo de gravação que eu falei que poderia ser gravado por qualquer pessoa com uma câmera em qualquer lugar do mundo. Não tem nada demais na gravação, ela não tem nenhuma qualidade cinematográfica, ela é apenas uma GoPro no peito de alguém. E daí a Maddox explica pra ele que ele tem 1h30 para resolver isso e ele está com 97,6 de comprovação de que ele é culpado. O máximo que ele pode conseguir é 98. Então ele tem que procurar aleatoriamente dados específicos que provem que ele não é culpado da noite que ele não lembra em 1h30. Eu fiquei mais que 1h30 só procurando sobre as relações da Amazon
com a MGM e a inteligência artificial. Você tem que ter um dom de síntese, de pesquisa, para conseguir achar todas as provas em 1h30, que, olha, eles estão confiando muito no poder de pesquisa das pessoas. Sobretudo ele que estava bêbado a noite inteira e tá morrendo de dor de cabeça e tá com sede. Péssima ideia. Fora isso, a polícia também encontrou resquícios de DNA na fibra da roupa que ele estava usando, resquícios de DNA da esposa na fibra da roupa que ele estava usando. E ele tem que jurar falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, para o IA, só que ele não responde de acordo porque ele tenta argumentar com a inteligência artificial que ele mesmo ajudou a criar. E ele tá com o cu na mão por quê? Porque pelo que ele sabe, a IA era a IA já meio que decidiu se a pessoa é culpada ou inocente. Esse 1h30 de pesquisa é só um protocolo para criar a ilusão de que ele está tendo uma defensoria justa. Mas já está tudo definido, afinal ela tem todo o conhecimento do mundo. Ela tem todas as informações para cruzar a análise. E por isso ele tá desesperado e meio puto, e a Maddox fala, então, não, você ainda pode me convencer, você tem 1h30, você pode ligar para as pessoas que podem te ajudar no processo, você pode acessar todas as informações pessoais de pessoas, e dá-lhe, né? E dá-lhe a nós, bora resolver isso aí. E ele não sabe nem por onde começar, mas ele decide ligar para a filha dele. Nessa ligação, ele não fala uma coisa útil para 1h30 de vida que ele tem. Ele pergunta para a filha se ela tá bem, ele fala que não matou a mãe dela, ela tá com o avô não gosta do Chris Pratt, porque ele tem um passado de alcoolismo, de violência, sabe? Então ele não fala nada com nada. Não avança e não atrasa em nada o julgamento dele naquela conversa inútil com a filha. E fora que, como ela é de menor, ela precisa autorizar essa ligação. Então a gente vê por 5 minutos ele ditando uma mensagem digitada para a filha. Nada mais emocionante que ver uma tela com palavras aparecendo gradativamente, enquanto a pessoa dita. Tem vários momentos assim de pura emoção e adrenalina. Depois ele liga para o sponsor do Alcoólicos Anônimos dele, que é o que está cuidando da sobriedade dele. Quando ele liga pro amigo, ele também não ajuda em nada. Nada. Ele só fala que tá preocupado, que karma é uma coisa assim, tudo que vai e volta. Tudo que aconteceu hoje vai ser justo e vai ser o resultado. E dá-lhe. Você é bom e desliga também. Segunda ligação, nenhuma resolução de nada. Santa perda de tempo, Batman. E daí a Maddox decide mostrar pra ele, não pra gente, pra ele, tá? O casamento dele. E mostra que ele estava casado há mais de 20 anos. E mostra pela gravação dos amigos dele, quando a filhinha deles nasceu. Mostra todas essas coisas que é para ele saber de cor, mas a gente precisa saber, então ele vai ver de novo as cenas do próprio casamento, do próprio nascimento da filha, mostrando que ele era um alcoólatra, mas que ele estava no Alcoólicos Anônimos fazia 1 ano, ele tinha o amigo dele como sponsor, mas tudo mudou quando ele perdeu o parceiro dele. Sim, vamos ter a história de vingança do parceiro. Depois que o parceiro dele morreu, ele voltou a beber escondido e voltou a virar um homem muito violento para a esposa e para a filha, a ponto da filha ter medo dele e da esposa terem medo dele. Isso tudo é comprovado por ele e pelas gravações. Não começa bem? Não começa bem. Como que a Maddox descobre que ele tem esse passado de brigão? Porque a filha dele, de 16 anos, tem um Instagram secreto da família dele, o que eu acho que é uma coisa bem comum. Tem um monte de adolescente que deve ter Instagram secreto aí, onde ela é muito mais destemida. Ela é muito mais sensual, ela é muito mais conquistadora, ela tem um namorado muito mais velho e os dois conversam entre si em live. Por quê? Não sei. Não tenho a menor ideia. Pra gente ver também. Então eles fazem uma live para eles conversarem um com o outro pessoalmente. E ela fala que o pai dela chegou à noite e ela ouviu os gritos e ela ficou realmente com medo e ela tá ansiosa para os pais dela se divorciarem. Ele decide então ligar para nova parceira dele de investigação, que vai ser tratada como um avatar, porque tudo que ele vai fazer é mandar ela caminhar com o celular na mão. Ela tá na casa da esposa dele, eles estão analisando o lugar e ele pede para ela ficar segurando e mostrando as evidências para ele. E não só isso, quando ela fotografa a evidência, tem meio que uma simulação de como o evento aconteceu. Tipo, se um vaso quebrou, mostra ele voltando pro lugar e quebrando de novo. E esse vai ser o trabalho dessa parceira, vai ser ligando e falando. Você pode, por favor, ir a 3 quadros pra frente e ver o que tem lá com gravação? Só isso. Daí ele pergunta se ele pode acessar todas as informações pessoais do celular da esposa dele. E ela fala, óbvio! Por que não? Não tem motivo! Vai lá ver tudo que essa esposa fez. E daí ele vê uma gravação onde ela tá segurando... Olha a volta que eles dão. Ele vê uma gravação da filha no celular da mãe e a mãe está segurando um celular desconhecido. Porque a falecida tem um celular daqueles descartáveis, sabe? Que não tem registro com o governo e não tem a obrigação de subir todas as informações pessoais na grande nuvem que eles têm acesso. Então eles ficam desconfiados porque ela tem esse celular. Mas quando eles conseguem pegar o celular, eles já acham com quem que ela tá conversando e eles já vão atrás do cara.
E o cara começa a correr imediatamente. Porque ele tá cagado, né? Como assim a polícia tá me perseguindo? Quando eles conseguem segurar o homem, ele explica que ela comprou esse celular porque os dois tinham um caso e o marido dela tem acesso a todas as informações pessoais dela e de toda a cidade. Então era mais seguro eles usarem esse telefone. E daí ele consegue comprovar que ele estava trabalhando naquele momento, que a esposa dele foi falecida, com a câmera de segurança do trabalho. E ele ainda fala: você só perdeu a sua esposa porque você não escutou ela. Você tinha que escutar ela. Você devia ter escutado ela. Era tudo que ela queria, alguém que entendesse, escutasse ela, e você desperdiçou isso. Por que essa lição de moral? Não tenho a menor ideia. O amante está descartado e a Maddox pergunta se ele fez tudo isso só para descobrir quem era o amante e não para saber quem matou a esposa. Ele falou: talvez. Viu? Até ele fez isso. Todo mundo ia fazer isso. Eu ia procurar tanta outra coisa. Foda-se que eu vou morrer. Eu quero muito saber as conversas que as pessoas tiveram sobre mim no passado. E daí ele começa a contar fatos que ele simplesmente omitiu no começo do julgamento. Ele mentiu. Ele mentiu profundamente. Ele falou que fazia mais de um ano que ele estava bebendo escondido e ele pegava garrafas de refrigerante que eram escuras e enchiam de cerveja pra mulher não perceber, só que ela não é burra, né? Então o homem some por 1 hora na garagem da casa. E daí ele volta andando tudo atravessado, assim, falando mole. E do nada ele começa a ser violento e começa a ameaçar de bater nela e de bater na filha. Eu acho que é óbvio que ele voltou a beber, né? E daí a Maddox pergunta: nossa, mas por que você fez isso, cara? Que errado você fazer isso. Você não devia fazer isso. E ele fala: pois é, mas se eu contasse, você ia ter certeza e eu já ia estar morto, né? E ela fala: realmente, você está certo. Que bom que você omitiu a justiça. Todo mundo faz isso. É normal. No julgamento, as pessoas omitirem informações importantes. E não se dando por vencido de ter escondido as coisas, ele fala que o maior arrependimento da vida dele foi o dia que o parceiro dele morreu, porque ele não matou o suspeito imediatamente. O parceiro dele foi ver o que estava acontecendo na van, o cara dá um tiro no parceiro, o parceiro volta pro carro, eles perseguem ele até a praia, e daí, ao invés de matar o cara imediatamente como um assassino, ele decidiu fazer o que é na profissão dele. Ele é um policial. Ele decidiu prender o cara para ele passar por um julgamento, todo um processo justo. E ele foi inocentado. Como esse filho da puta foi inocentado, não sei. Se todos os policiais têm webcam no colete à prova de bala e tem gravações dele perseguindo o cara, tem gravações do outro sendo atirado, como que esse homem foi inocentado? Não sei. Mas ele ficou muito bravo de a justiça ter sido feita de maneira do jeito que ele não queria, e ele voltou a beber por causa disso, porque ele devia ter matado o cara imediatamente. E aquela cena que a gente vê no começo do filme, que ele entra em casa bravo, é porque a esposa dele viu as garrafas de refrigerante com cerveja e tirou do carro para ele não dirigir bêbado. E daí ele descobre, entra e começa a brigar com ela. Assim, a esse ponto eu acho que ele deveria ser no mínimo preso, porque ele admitiu várias coisas, tipo dirigir alcoolizado, ser violento com a mulher, querer matar alguém que não passou por julgamento, sabe? Ele falou, verbalizou muitas coisas. E daí eu percebi que esse filme, ele é focado num público muito mais conservador e tradicionalista. Ele é focado em homens de bem, que acham que não estão fazendo nada de errado, porque eles não efetivamente batem na mulher e eles não matam a mulher. Mas eles dirigem bêbados, eles são verbalmente violentos, eles têm porte de arma, eles querem matar os culpados sem julgamento. E fora que o Chris Pratt também tá fazendo esse rebranding de conservadorismo, de tradicionalismo, né? Ele tá deixando bem claro as visões que ele tem em relação aos Estados Unidos. Então faz sentido esse filme ser para esse público. Faz sentido a primeira coisa que eles falarem, que os policiais que estão morrendo loucamente na violência de Los Angeles e não todo um ecossistema geracional que cria violência. Eles estão falando com um público muito específico, que esse público não sou eu. Talvez não seja você. Que acho que algumas coisas podem ser passadas de pano, assim, sabe? Eu não bati, eu só assustei. Sabe, esse tipo de coisa? Então. E daí, quando ele viu aquilo tudo, ele mesmo achou, falou, acho que eu matei ela. Ele falou, parece que eu matei ela. A Maddox fala, você quer mesmo falar que você é culpado? Porque você vai morrer de qualquer jeito, por que não usa essa 1 hora para fazer alguma coisa? E daí ele fala a seguinte frase: eu não consigo entender como isso aqui pode ser um crime passional se eu não tenho mais paixão. E esse é o começo da defesa dele. Eu não cometi esse crime passional porque eu nem sou apaixonado por ela, eu nem gosto dela, então eu não ia fazer isso, sabe? Ótimo argumento. Parabéns. Ele decide pegar todos os contatos da esposa, já que ele não matou, e cruzar com as pessoas que passaram próximas de carro à casa dele no período do assassinato. E ele não encontra relação entre as duas. E a gente também vê coisas muito úteis como carros passando e bolinhas de contato aparecendo numa tela. Daí ele vê um story no Instagram secreto da filha dele, dela falando que ela ouviu o pai dela discutindo com a mãe e que ele puxou até uma faca pra ela. E daí tem um outro stories que a filha dele faz, que mostra num pedacinho assim no canto uma mão que tá indo num porão que ele acha que é de algum dos amigos da família que ficou no churrasco.
Ele liga pra filha de novo e a filha conta que ela nem viu tanta coisa assim, porque nos stories ela fala que ela tá com medo porque viu uma faca e viu o pai brigando, mas na verdade não aconteceu nada disso, ela só ouviu barulhos no quarto deles. Você vê que é foda julgar as pessoas pelas coisas que elas gravam e escrevem e não pelas coisas que elas fazem, sabe? Só tem várias maneiras de interpretar vídeos e stories e mentir sobre isso. Mas tá. Daí ele faz o quê? Ele pergunta mais ou menos que horas que aconteceu, acessa vários arquivos da polícia e consegue ver quando ele colocou o ponto biométrico dele de escaneamento de retina, sabe, no departamento de polícia, e foi na mesma hora que a filha alegou que estava tendo uma discussão no quarto dos pais. Então ele fala, olha, eu não estava lá nesse dia. Eu tenho provas biométricas que eu não estava discutindo. Ela fala, tá, e daí isso não significa nada, continua na sua busca. Você tem 32 minutos, vai lá, filha. E ele continua pesquisando. Eles cruzam muitos dados de muitas coisas e a gente tem momentos ótimos de pura emoção, onde a gente vê PDF sendo lido, arquivos sendo abertos. Você não tem o sonho de ver um filme de ação onde várias pastinhas são abertas, uma atrás da outra? A gente vê uma extensão de arquivo, sabe, C2 pontos, //, tão cinematográfico. E fora que esse contexto só funciona porque ele é um policial. Porque um leigo, ele nunca ia saber, tipo, vá no dia tal e me passe todas as gravações de GoPro do dia tal da Polícia Militar. Ele não tem essas informações. Ele não tem como procurar tudo isso, que o Chris Pratt já sabe porque ele trabalha nisso. Mas tá, eles dão muitas voltas e muitas pesquisas e a gente descobre que a esposa dele estava traficando ureia. Sim, a esposa dele trabalha numa indústria química e a ureia, segundo os dois, é usada para fazer droga. E ela estava pegando um pouquinho dos caminhões de ureia e traficando para um outro amigo que eles descobriram na gravação das câmeras de segurança dessa empresa. Agora eles estão acessando todos os dados pessoais desse amigo enquanto usam a câmera dele para gravar o que ele está fazendo no celular. Nem um pouco assustador. E daí a gente não apenas descobre que ela estava traficando ureia, porque ureia, tantos produtos escolheram ureia, mas ela também estava com dívida de jogo, porque eles têm acesso aos dados bancários e ela está devendo $24 mil para vários lugares diferentes. Então eles entendem que ela era uma viciada em jogo que estava traficando ureia para pagar as dívidas dela. Quando eles vão conversar com esse amigo, não é isso que acontece. Na verdade, quem está traficando ureia é o sponsor dele dos Alcoólicos Anônimos. E que eles só estão fazendo isso porque o sponsor é super legal e era legal, tipo, ajudar esse amigo, sabe? Beleza. Agora, o Chris Pratt vai usar toda a força policial como bonequinhos de ação, como videogame. Ele vai mandando as pessoas fazendo coisas. Então tem viatura de polícia indo pra casa do avô onde a filha dele tá. Tem viatura de polícia perseguindo um caminhão. Tem viatura de polícia indo pra empresa de produtos químicos. Ele tá faceiro, mandando em todo mundo. Quando eles invadem a casa do sponsor dos Alcoólicos Anônimos, eles descobrem uma foto cortada no meio. Eles conseguem achar o resto da foto e descobrir que o sponsor é irmão de um dos primeiros casos julgados pelo Mercy, a iniciativa Mercy. E ele foi considerado culpado e foi morto pela cadeira. Só que o irmão acha que ele é inocente. E daí eles encontram, procurando a vida do irmão, que é o sponsor do Alcoólicos Anônimos, que ele tem um diploma de engenharia química. E a Maddox lembra, na hora certa, que ureia também é usada para fazer bomba. Isso é verdade, gente? Dá para fazer bomba com ureia e droga com ureia? Não, tipo, só ela, mas ela é o ingrediente ativo de tudo isso? Eu sei que eu tenho químicos me inscritos. Contem para mim nos comentários. E também me contem o que precisa mais para fazer a bomba. Uma listinha. Nenhum motivo. Agora eles sabem o motivo. O motivo é destruir toda a iniciativa Mercy. Eles têm um caminhão cheio de bombas que ele fez em casa. Ele demonstra que as bombas funcionam explodindo a casa do avô da menina, do pai da falecida. Sem nenhum motivo, eles só explodem. Sequestra a menina para ter um valor de negociação. E eles percebem que tudo isso é para destruir o projeto. Então agora o caminhão de bomba está indo para o projeto para explodir os dois e tudo mais. Quando eles descobrem tudo isso, o nível de culpabilidade dele cai para 0 e ele pode ser liberto. Mas ele não quer, porque agora ele decidiu que ele tem que fazer o que é certo. E ele vai ficar lá até ele descobrir o que está acontecendo para poder resolver o problema, salvar a filha dele, salvar a polícia, salvar o prédio, salvar a IA, salvar todo mundo. O que deixa a IA mais carregada da cabeça. Como assim? Como assim você não quer ser liberto porque você quer continuar ajudando? Isso não faz sentido. Ela já estava zoada da cabeça porque ele explicou a intuição para ela. E ela ficou repensando. Quase bugou inteira. Agora, ele tá falando para ela que ele quer continuar na cadeira para usar a logística de invasão de privacidade do sistema e ajudar aqui a cidade inteira não expor. Que é isso, ele tem
munição para explodir metade da cidade. Ela fica confusa, mas permite. Ele termina de localizar todos os dados importantes. Só que nessa hora o caminhão de bomba chega, a IA dá meio que um bug e ela não desativa a cadeira de morte até faltando 5 segundos. O que é outra informação importante. A IA que pode matar pessoas, ela tem a habilidade de bugar e não comandar ou interromper o processo de assassinato via cadeira marcial. Só vitórias. Então ele tá livre e a Maddox pergunta, e agora? E ele fala, agora você é minha cadelinha? Basicamente isso, porque ele pega um ponto onde eles podem se comunicar e ele começa a mandar a Maddox, que era imparcial, não mentia, era baseada em fatos, sabe? Todas essas coisas que eles falaram, agora ela não tem mais nada disso. Ela tá obedecendo, ela tá fazendo coisa que ela não foi nem programada pra fazer, ela tá faceira, completamente louca, assim, louca enquanto IA. E daí ele fala pra ela, inventa uma desculpa para poder distrair o sponsor do Alcoólicos Anônimos e eu pegar minha filha. Ela fala, claro, vamos mentir. E ela aparece num telão e fala, você acha que o seu irmão é inocente, né? Que ele não matou aquela pessoa. Ele fala, sim, eu tenho certeza dele. Então agora você pode me falar o que você acha e a gente vai julgar de novo. O que é mentira, já que o cara tá morto. E ele começa a explicar que ele estava numa ligação com o irmão dele na hora que o assassinato aconteceu. E que ele mandou essa gravação pra polícia e a gravação desapareceu. Ao mesmo tempo, quem chega? Chega aquela parceira nova do Chris Pratt, que já tentou atirar direto no caminhão cheio de bomba, tipo, pra matar o sponsor do Alcoólicos Anônimos. E agora ela já chega atirando de novo. E ela meio que tenta atirar, não acerta. O Chris Pratt para ela e o cara, irmão do falecido, fala, eu entreguei todos os dados pra ela. E daí ela olha pra todo mundo, ela fala, então, a iniciativa Mercy precisava fazer sucesso desde o começo para que não gerassem dúvidas. Então ela forjou informações, ela omitiu informações para que ele fosse considerado culpado. Porque, tipo, a única prova era o álibi que o irmão tinha e ela não entregou essas provas. Só que ela não precisava entregar nada. A porra da IA tem todas as informações. Por que essa IA não cruzou informações? Por que ela não acessou o celular do irmão? Por que ela não fez tudo isso? Ela não tem esse poder? Ela tem acesso a todas as informações do mundo. E a utilidade dela é cruzar dados e encontrar respostas. E ela não conseguiu fazer isso nenhuma vez. O Chris Pratt, bêbado, ressacudo, teve que ir lá explicar pra ela onde ela tem que procurar as coisas. Agora, tem informações sendo obtidas e ela não tem a proatividade de procurar coisas que ela já tem acesso desde sempre. Ela fica na dela. Que utilidade, né? Nossa. Nesse momento, eles prendem a parceira, né, que é a culpada de tudo. Eu acho que eles prendem também o irmão, o sponsor do AA, porque ele meio que queria explodir a cidade e ele explodiu um avô. E daí, na cena final, a Maddox olha pro Chris Pratt e fala, o que nós fizemos? E ele olha pra ela, de uma maneira dramática e poética, e fala, nós fizemos o que nós fomos programados. Humanos e inteligência artificiais. Nós erramos e nós aprendemos no processo. E daí a Maddox olha um cara de, sim, nós erramos e nós aprendemos, e ela fecha o caso e desaparece, e o filme acaba. Esse é um filme 100% pró invasão completa de privacidade, que é uma coisa que a Amazon já tem um tesão. Ela adora poder acessar qualquer dado que encontre onde está o nosso vazio existencial para socar com o produto. Adora cookie, adora invasão de mensagem pessoal. O que ela puder fazer para poder saber informações e te socar produto, ela vai fazer. Então, ela já é uma coisa assim dela, invasão de privacidade. E ela é completamente pró inteligência artificial sendo usada para cuidar de serviços que ela não deveria estar cuidando, que é julgamento de pessoas. Esse é um filme pró-IA, mas a IA não faz o trabalho dela direito no filme. Mas juntando todas as informações que eu falei no começo do filme, sobre todas as notícias que eu li, em associação com os meus resultados, as coisas que eu presumi das informações, sabendo que a Amazon está investindo em IA, sabendo que o Timur, por ele, não tinha nem mais gente trabalhando em Hollywood, era só IA. E daí eles fazem um filme que é pró-IA. E sabe o que o Timur falou seriamente em uma entrevista? Eu vou ler para vocês. Ele primeiro começa a falar que a nossa responsabilidade com a inteligência artificial é ser como pais responsáveis. Então, a gente não pode brigar ou ser uma pessoa na frente dos filhos para que eles não sejam influenciáveis. E a gente tem que fazer a mesma coisa com a inteligência artificial, mostrar o nosso melhor para ela. Porque, segundo ele, na reportagem que ele deu ao The National, e ele vê o filme Mercy como o primeiro passo nesse processo de completa dominação da inteligência artificial. Ele fala, acredito que no futuro a IA controlará o mundo.
E acrescenta. E talvez eu receba uma mensagem dizendo: lembre-se, ele estava do nosso lado e me darão mais alguns tokens para liderar. A IA não consegue diferenciar entre realidade e conteúdo. Portanto, precisamos alimentá-la com um conteúdo que mostre o melhor lado. Então, além de falar que a culpa da IA ser ruim é o consumidor final que alimenta ela com loucuras, ele basicamente acredita que num futuro próximo a Skynet vai existir e ele já está dizendo que ele vai se aliar ao Exterminador do Futuro e não à resistência dos humanos. Basicamente isso numa reportagem séria sobre o filme. E a gente sabe disso porque ele tem uma agência de produção de IA. Ele criou um algoritmo para ensinar atores de IA a atuarem, sabe? E fora que tudo que eu mostrei para vocês de notícias não é do futuro, é do presente. O foco em IA da Amazon e da MGM foi anunciado em dezembro do ano passado. A agência do Timur já existe há 10 anos. A gente já tem esse filme e a gente já tem o de Davi lá com usos de inteligência artificial para não contratar mais pessoas. Então, tudo isso é muito real, é muito palpável, muito agora, sabe? O que vocês acham sobre isso? Me conta nos comentários. Me conta se vocês assistiram esse filme, se vocês gostaram desse filme e por quê. Eles conseguiram deixar cenas de ação chatas. Eu queria avançar cenas de ação. Eu gosto de cenas de ação. E também me conta o que vocês acham de toda a minha teoria da conspiração. Eu quero saber. Eu quero realmente saber. Porque eu tô um dia inteiro teorizando sobre isso e eu quero trocar informações. Me conta nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo se vocês gostaram. Me mostrar para alguém, qualquer pessoa. Segue o coração de vocês, eu confio em vocês. Se inscrever no canal se você gostou muito do meu conteúdo e você ainda não é inscrito. Dá uma olhada na minha descrição. Algumas pessoas me perguntam onde é a descrição. Talvez vocês assistam só na TV, então é por isso. Tem a minha tela. Se você passar para baixo, vai ter várias coisas escritas. E daí tem o grupo no Telegram, onde o pessoal socializa, conversa, e eu tô lá sazonalmente. O nosso formulário de pedidos de filmes, que vocês podem me indicar filmes para eu trazer aqui no canal. A lojinha do canal, que é maravilhosa, tem uma pá de coisa legal. Tem coisa da galinha, tem caneca, tem bottom dos Homens Kenga, tem camiseta dos Homens Kenga, tem eco bag, tem uma pá de coisa, vamos lá dar uma olhada. Mó divertido. É umapenca.com/neuraverso. E tem a nossa maçonaria do canal, onde você pode oferecer um serviço ou contratar um serviço dos profissionais aqui do canal. E é isso, gente. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.